Olá, esse é o MW, Engenharia de Software JavaScript com Márcio Wendel. Eu sou Márcio Wendel e vamos para o vídeo. Nesse vídeo vamos tratar sobre engenharia de software, uma pincelada bem básica sobre o que é a área, e eu vou passar pelos seguintes tópicos, que o primeiro deles não é só sobre programar, o segundo é o porquê por trás do código, o terceiro, Frankenstein versus sistemas escaláveis, quarto, as camadas da engenharia de software. Quinto, o ciclo de vida do software. Sexto, cascata versus ágil. E por último, os próximos passos do canal. A primeira questão que eu vou trazer sobre engenharia de software é justamente que não é só sobre programar. A programação é uma das atividades mais populares da engenharia de software, mas ela está muito longe de ser a única. Geralmente, programar é uma parte muito pequena da criação e elaboração do software de maneira geral. Quando você pensar em engenharia de software, você tem que entender que a engenharia de software é o porquê por trás do código. Através da engenharia de software, você pensa em coisas que permeiam o código e tudo que envolve ele. Você não pensa só em qual é a melhor forma de implementar tal funcionalidade. Você pensa em todas as ferramentas disponíveis. Você pensa no processo que você tem que seguir para entregar um bom produto de software. Você pensa na qualidade disso. Ou seja, tudo que é por trás do código, tudo que é em volta do código e muito mais é o que é engenharia de software. A engenharia de software é uma área de conhecimento que vai muito além da programação e fundamenta a programação de uma maneira muito inteligente e muito robusta. Aí eu trouxe até uma brincadeira, que é justamente os Frankensteins contra os sistemas escaláveis. Basicamente, se você fizer um software de maneira ad hoc, simplesmente ir lá, just do it, ir lá e fazer o código, muito provavelmente você não vai demorar para você criar um Frankenstein. Um código que você não vai conseguir dar manutenção, um código que você não vai conseguir entender daqui a 2 semanas, um código que você não vai conseguir evoluir de maneira geral. Vai chegar um momento que você vai fazer o código e você não vai conseguir mais progredir nele porque ele não foi feito com preocupações de escalabilidade, de manutenabilidade, não foi feito com esmero, com cuidado. Aí, basicamente, a engenharia de software, um dos papéis dela é justamente tornar os sistemas mais fáceis de desenvolver, mais fáceis de escalar, fazer os sistemas serem melhores de maneira geral. Engenharia é justamente isso. Você usar os recursos que você tem para fazer coisas cada vez melhores com os mesmos recursos. Aí, basicamente, é disso que se trata. Para não fazer os Frankensteins, a gente precisa da engenharia de software para criar sistemas cada vez mais escaláveis, mais bonitos, melhores. E é isso. Agora eu vou falar sobre as camadas da engenharia de software. Basicamente, existem 4 camadas principais. E como vocês estão vendo na imagem, dá para você colocar elas em uma ordem, uma pirâmide, basicamente. Só que, quanto mais perto do topo da pirâmide estiver, eu quero que você imagine que é mais substituível do que as da base. Ou seja, quanto mais próximo do topo, mais fácil de ser substituído, e quanto mais próximo da base, mais difícil de ser substituído. E por que isso? Isso se dá porque o foco na qualidade é a base principal para todo e qualquer processo. E o processo é a base para a criação de métodos. E os métodos são base para as ferramentas. Ou seja, você consegue trocar as ferramentas sem alterar os métodos. E você consegue alterar os métodos sem alterar os processos. E por fim, alterar o processo sem alterar o foco na qualidade. Ou seja, a dependência se dá justamente pelas coisas que estão na base
em detrimento do topo. Isso faz com que as ferramentas, por exemplo, se você imaginar qual é o framework de front-end que a gente usava em 2006 e qual é o framework de front-end que a gente usa hoje, muita coisa mudou. Em 2006 a gente usava o JSF com Java para criar o front-end. A gente já utilizou até Ruby on Rails para criar o front-end. Hoje em dia a gente está muito forte na questão de JavaScript, mas amanhã pode ser outra coisa. Pode não, talvez não mude a linguagem, mas mude. A gente não vai mais usar o React, a gente não vai usar mais o Vue, a gente não vai mais usar mais o Angular, a gente vai usar outra ferramenta revolucionária que apareceu agora. Ou seja, as ferramentas são muito voláteis. Muito voláteis. Desses quatro pontos, as ferramentas são as mais voláteis. Os métodos, eles se tratam justamente de como fazer as coisas. Ou seja, através dele, você decide a forma com que você vai executar algo. Você define as regras de como executar. Ou seja, se você está usando uma metodologia do Scrum, você vai fazer as coisas de um certo jeito. Você vai seguir certas regras. Se você decidir pelo modelo cascata, você vai seguir certas regras. Justamente o método é justamente como você vai fazer o que você tem que fazer. Já o processo de software é um conjunto de atividades, ações e tarefas necessárias para produzir e manter um produto de software. Enquanto o método fala como você fazer, o processo ele serve como espinha dorsal que estrutura e guia a aplicação dos métodos e ferramentas ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento. Ciclo esse que eu vou falar logo em seguida. E por fim, dessa parte das camadas de engenharia de software, a gente tem um foco na qualidade. Que aí não é sobre teste. Definitivamente não é sobre teste. É sobre justamente a mentalidade de entregar o melhor software possível em todos os aspectos possíveis. O foco na qualidade, ele vai mexer em tudo que permeia processo, método, ferramenta. O foco na qualidade, ele vai olhar para todos os pontos, todos os processos no ciclo de vida do software e vai tentar melhorar tudo. Qualidade é isso. Aí para isso existem áreas de conhecimento que aí já entra numa área que talvez não faça tanto sentido para pessoas que são desenvolvedoras, que é justamente os graus de maturidade do negócio. O CMMI, TMMI, MPSBR são todas certificações de qualidade de um negócio que mexe com software. E para aumentar o nível de maturidade, aí são outros 500. É uma área muito difícil e muito cara também. Certificações desse tipo são muito caras de serem realizadas. Uma pessoa sozinha não consegue arcar com esses custos. Aí é isso. Quando você vê o foco na qualidade, aqui a gente não está falando só sobre teste. A gente está falando sobre todo o processo. E para isso existem métodos de avaliação de maturidade e que para o escopo desse canal não vale tanto a pena. Mas se quiser ir atrás, CMMI, MPSBR, essas palavras-chave que você vai encontrar conteúdo sobre isso. Mas eu vou focar muito mais na questão de processo, métodos e ferramentas. O foco na qualidade eu vou trazer de maneira mais sucinta do que realmente aqui está citando. Sem muita enrolação, o ciclo de vida do software basicamente se trata de 6 partes principais, que são planejamento, análise de requisitos, design, codificação e testagem, implantação e manutenção. Existem softwares em que isso é um ciclo que se repete. No modelo interativo incremental, você vai repetir essas etapas até o final. No modelo cascata, você vai passar por cada uma dessas atividades e vai entregar o software final. Ou seja, dependendo de como você está fazendo, esse ciclo pode se repetir ou não. Mas o que é que você tem que tirar daqui? O software ele tem um ciclo de vida.
ele vai nascer, ele vai se desenvolver, vai chegar ao ápice, vai declinar e vai morrer. Todo software ele vai sofrer com isso. Alguns softwares têm um ciclo de vida mais longo, outros mais curtos. Mas é isso que eu tenho a falar sobre o ciclo de vida. Por fim, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer justamente a comparação entre cascata e ágil. Cascata, como eu disse anteriormente, é justamente as etapas do ciclo de vida do software feitos de maneira sequencial. Ou seja, você vai fazer os requerimentos, todos os requerimentos, aí você vai passar para o design. Aí você vai fazer todo o design, aí vai passar para a implantação. Aí toda a implantação, teste, todo o teste, aí vai começar a manutenção. Ou seja, você cria as coisas de maneira sequencial e completas antes de passar para a próxima fase. Qual o problema disso? É que se você tiver problemas nos requerimentos e na implantação, isso só vai aparecer na fase de testagem lá na frente. Isso pode ser extremamente problemático. Mas para coisas de pequena escala, talvez o método do cascata seja até ideal. Mas para questões dinâmicas, que você não conhece o escopo, aí é que entra o método ágil. O método ágil, ele vai tentar criar pequenos pedaços de software e vai tentar entregá-los de maneira interativa. Ou seja, o modelo ágil é uma técnica iterativa incremental. A cada determinado tempo, ele vai incrementando o software e vai entregando partes funcionando de acordo com a necessidade do cliente. Ou seja, como ele entrega pedaços, se houver alguma mudança ou se houver algum erro no pedaço que ele está entregando, vai ser identificado rápido e vai poder ser corrigido posteriormente com mais facilidade. Mas não existe bala de prata. A metodologia ágil não é uma questão mágica que vai resolver todos os problemas. E o método cascata não necessariamente é ruim. E é isso que eu quero trazer para vocês. O cascata, ele é uma metodologia antiga que não lida bem com mudanças, mas que ele pode ser usado. E o ágil, ele não é uma bala de prata, mas ele resolve muitos problemas, dado que a gente lida com mudanças o tempo todo na área de software. E é isso. E agora, para quem gostou do vídeo, quem tá gostando do canal, eu vou falar agora sobre os próximos passos do canal. Basicamente, eu tinha a ideia de trazer vídeos de JavaScript. Fazer uma série de JavaScript, depois fazer uma série de testes e prosseguir. Só que eu percebi que alguns usuários vão querer consumir conteúdo de testes e alguns usuários vão querer consumir conteúdo de JavaScript. Para resolver isso, eu vou fazer um esquema de um vídeo de JavaScript e um vídeo de teste a cada 2 semanas. Ou seja, a cada 2 sábados vai ter um vídeo de JavaScript e um vídeo de teste, de maneira alternada. Aí eu vou variando entre JavaScript e testes e vou prosseguindo com os dois de maneira paralela, um vídeo por semana. Ou seja, se você quiser só JavaScript, de 2 em 2 semanas vai ter um vídeo novo. E se você quiser só teste, de 2 em 2 semanas vai ter um vídeo novo. Mas se você quiser aprender tanto JavaScript quanto os testes, toda semana, todo sábado, vai sair um vídeo no canal para que a gente consiga progredir juntos. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.